Bom, irmãos, mais uma vez, boa noite. Então, abra sua Bíblia no livro de Cânticos. Cântico dos Cânticos. Edilson, por gentileza, você fecha essa janela aqui, por favor. Obrigado. Tiago, se quiser levar o Henrique, tadinho, lá para a salinha também, você que manda. Tadinho. Isso, Cântico dos Cânticos, meus irmãos, é depois de Provérbios, tá? Então você vai vir Salmos, aí tem Provérbios, aí vai vir o livro de Cânticos. Perdão, depois Eclesiastes, né? Irmãos, desculpe, tá? Depois de Eclesiastes. Aí vai vir os Cânticos. Bom, vamos ler então o capítulo 1, Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus, todo o capítulo. Cântico dos Cânticos de Salomão. Aí na minha Bíblia está escrito assim, esposa. Não sei se um dos irmãos está, né? Faz essa diferença, esposa. Beije-me com os beijos de sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho, suave é o aroma dos seus perfumes, como o perfume derramado é o seu nome. Por isso as donzelas o amam. Leve-me com você, vamos depressa, o rei me introduziu nos seus aposentos. Aí vem o coro. Exultaremos e nos alegraremos por sua causa, do seu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que o amam. Aí a esposa de novo. Eu sou morena e bonita, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olhem para minha pele morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guardas das vidas, mas a minha vinha, que me pertence, não aguardei. Diga-me, ó amado de minha alma, por onde você apacenta o seu rebanho? Onde você faz repousar ao meio-dia? Diga-me, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos seus companheiros. Aí vem o esposo, versículo 8. Se você é a mais bela das mulheres, não o sabe? Siga as pisadas dos rebanhos e apacenta os seus cabritos junto às tendas dos pastores. Comparo você, a minha querida, como as éguas das carruagens de Faraó. E o seu rosto fica lindo com os enfeites e o seu pescoço com os colares. Faremos para você enfeites de ouro com incrustações de prata. A esposa novamente. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim como um sachê de mirra, posto entre os meus seios. O meu amado é para mim como um ramalhete de flores de hena nas vinhas de En-Gedi. Aí o esposo, como você é bela, minha querida, como você é bela, os seus olhos são como os pombas. A esposa, como você é belo, meu amado, como encantador. O nosso leito é de viçosa relva. As vigas da nossa casa são os cedros e o nosso teto são os ciprestes. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção de Deus? Pai, nos ajuda na compreensão desse texto. Nos ajuda, Deus, na compreensão desse livro. E que essa noite, Deus, nós possamos sair daqui edificados. Que a Tua palavra venha falar conosco. Fala conosco, Deus, no Cântico dos Cânticos de Salomão. E que seja uma bênção para essa igreja, que seja uma bênção para a minha vida e para todos que ouçam essa mensagem. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós vamos começar a nossa série nos livros esquecidos da Bíblia. Eu chamei de livros esquecidos colocando entre aspas, tá? Porque são livros pouco pregados. E vamos começar com o Cântico dos Cânticos. Bom, irmãos, nós vivemos numa sociedade de prostituição muito exposta. A gente vai nos outdoor, nas esquinas, a gente abre o celular e é crescente o número de materiais de pornografia, por exemplo. E esse universo tem dominado muito o conceito da vida do homem. E aí eu falo ser humano de uma forma geral, homens e mulheres. E nada é mais urgente do que a gente talvez se debruçar na palavra de Deus, buscando uma orientação que Deus permite nós termos sexualmente, mas de acordo com o padrão que Deus estabeleceu. E tratando-se então do relacionamento conjugal, é exatamente o que o livro de Cântico dos Cânticos trata.
fala de intimidade e fala de aspectos importantes da vida de alguém que pode desfrutar disso, mas dentro do casamento. E a resposta então dos problemas humanos para esse desejo sexual que a gente não pode negar que o homem e a mulher têm, é especialmente satisfeito no casamento. Mas a sociedade então confundiu os valores, a sociedade então se corrompeu e perverteu isso. E, irmãos, se a gente fosse considerar uma revolução do mundo, e a gente está falando de revolução em todos os aspectos, tecnológica, industrial, a revolução sexual talvez é a que mais se espalhou rapidamente pelo nosso ocidente. E é interessante que a revolução sexual começou com mudanças simples, mas provocou efeitos profundos. Então a gente tem hoje métodos anticoncepcionais, e o custo da atividade sexual caiu, porque as mulheres hoje podem ter relação e não ter a dor do parto, por exemplo, que foi um dos problemas da queda, né? Deus colocou, de certa forma, um dos freios na humanidade, foi a dor. A dor que a mulher teria no parto seria uma das formas de freio sexual para a humanidade, mas os métodos contraceptivos, vamos dizer assim, quebrou essa barreira. E aí então legitimou uma licença onde as pessoas podem simplesmente servir a elas mesmas e ter prazer à vontade. Então as pessoas aceitam naturalmente o divórcio, elas aceitam naturalmente outro casamento, o aborto, o sexo extraconjugal, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, homossexualidade e tudo que a gente conhece. E essa revolução não afeta só a esfera pública, que a gente entende, né? Mas principalmente a esfera privada. Os pecados da carne, então, estão abrigando na gente. Essa lascívia, então, que é celebrada publicamente, a gente vai lá e pratica ela de porta fechada. Quantas pessoas hoje não cometem os pecados cibernéticos? Cobiça, lascívia, adultério. E quem sabe, esses pecados, inclusive, vão ser trazidos à tona, o chamado do sexo virtual. E o sexo e essa nossa atitude em relação a ele está moldando a nossa cultura, tornando até mesmo irreconhecível para quem era mais velho e nunca lidou com a internet. E tudo isso a gente vai vendo uma lenta e constante sexualização da nossa cultura. E infelizmente tudo isso tem influenciado o nosso hábito de forma até natural. Isso para nós hoje é normal. E a pornografia então se torna um grande negócio. É uma indústria que movimenta bilhões por ano. E um editor de revista, um editor disse numa certa entrevista a seguinte frase: a grande vantagem do capitalismo é que a ganância por dinheiro ignora a moralidade e o puritanismo. Então a gente tem enfrentado todo tipo de idolatria do dinheiro, mas o sexo com certeza é um desses grandes ídolos. E essa idolatria no coração transformou-se num vício. É vício, irmãos. Vício igual cigarro, bebida, vícios mesmo. Isso tem gerado então a desvalorização de homens e mulheres. Em nome então desse entretenimento, o corpo humano se torna essa única fonte de prazer. E é irônico, olha qual que é a ironia. Mesmo a sociedade altamente sensualizada, a intimidade verdadeira caiu. Ou seja, eu tenho uma sensualização grande, mas a intimidade, o romance verdadeiro acabou desaparecendo. Como diz aquela frase, né? Quando o sexo ficou fácil, o amor ficou difícil. E algumas pessoas veem a religião do mundo, como o hinduísmo, o budismo, o islamismo, como uma rivalidade do cristianismo. Mas infelizmente a perversão sexual é a maior rivalidade hoje nossa. E essa perversão da sexualidade ocorre por duas maneiras. Por causa da idolatria, a sociedade então transformou o sexo como um ídolo do coração, uma grande obsessão, ao ponto de todo mundo estar na internet como sendo assim um objeto a ser desejado. Então eu vou lá e posto na internet o meu melhor de mim, fisicamente, financeiramente, de alegria, e eu passo então a ser um objeto a ser desejado pelo outro. E está todo mundo buscando esse espaço nessa arena, nessa grande arena mundial pública. Cada um quer ser o objeto de desejo mais do que o outro. E aí virou uma disputa, né, de objeto de desejo. Eu sou mais feliz que você, sou mais bonito, sou mais rico, então eu quero ser espelhado, e as pessoas estão fazendo isso. E essa grande obsessão, então, vira uma idolatria do coração. E o sexo, então, é tão exaltado que parece que uma vida sem sexo é uma vida chata, enfadonha e até sem sentido. Então, se você é um beato, né? E a Bíblia nos chamou algumas pessoas para a vida, vamos dizer assim, casta, né? Ou seja, para ser alguém que vai viver eternamente isso, parece que se ele não tiver sexo vai ser chato, enfadonho e a vida não vai ter nem sentido.
E por outro lado, então, a igreja, isso é um extremo, né? Mas por outro lado, a igreja, então, ela trata a sexualidade como algo sujo. Uma espécie de um tabu, onde muitas igrejas têm preconceito. E sugere que o sexo é tipo um mal necessário. Sabe assim, um mal necessário? Nós temos que procriar, tem que ter relação. Então assim, é mal, é uma coisa vil, é uma coisa suja. E é então esse mal necessário. Então as igrejas estão enfrentando uma relação assim de assuntos da sexualidade. E elas estão sendo forçadas a responder essas questões de pressão da cultura. E irmãos, esse é um dos problemas que a gente tem vivido, ou seja, a gente está vendo a capa de moralidade, dentro dessas 4 paredes aqui a gente está uma capa de moralidade, mas infelizmente a gente é hipócrita, e muita igreja tem descoberto que seus membros estão contaminados, tudo porque estão fracassando na vida matrimonial. Então, vamos lá, casados têm se envolvido de forma pornografia porque está com o seu casamento insatisfeito. Solteiro também está se envolvendo em pornografia porque ele não casou ainda. Então, solteiros e casados, um porque está frustrado e o outro porque está com necessidade, estão vivendo, infelizmente, essa forma de vida. E essa crescente forma do sexo tem entrado na visão dos crentes, tanto homens e mulheres, cada vez maior. E a gente pode encontrar, então, esse tipo de consumo de material em qualquer lugar. Antes você tinha que ir para uma banca de jornal, né? Hoje não. Hoje está na internet, nas prateleiras de supermercado, nos outdoors, nos comerciais de televisão. Então, nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós estamos moralmente corrompidos. E aí a gente, ao invés de desfrutar de Deus de uma coisa boa, a gente acabou se pervertendo e acabamos transformando isso uma satisfação momentânea e simplesmente destruindo isso que Deus criou. E quando a gente age dessa forma, a gente está deturpando aquele que Deus criou, nós como a imagem e semelhança dele. Logo então, eu estou tão envolvido com isso, então quando eu olho para uma senhorinha, eu já não vejo mais ela a imagem e semelhança de Deus, porque como ela não me atrai sexualmente, eu a desprezo, né? Ela não está com interesse meio sexual do meu lado, então eu não vou dar moral para ela, então eu não quero saber se ela está passando necessidade, eu não vou interessar nas dificuldades dela, e eu acabo então destruindo a imagem e semelhança de Deus naquela pessoa, que eu deveria enxergar a imagem e semelhança de Deus nela, mas eu acabo destruindo aquela imagem e semelhança de Deus por causa dessa excessividade, né, sexual, desse suprimento. Então, irmãos, a gente precisa saber lidar com sabedoria, e o livro de Cantares vai nos ajudar nesse sentido. Em nenhuma parte da Bíblia isso é mais tratado de forma mais intensa. Então será que a gente só tem 2 caminhos? O caminho da gente pensar assim, bom, eu sinto os meus impulsos sexuais, eu tenho que me entregar a ele, então eu vou entregar esse impulso, e porque a minha cultura me ensina isso. Esse é um caminho. Será que é esse caminho que a gente tem que seguir? Ou o segundo caminho, não, eu vou me negar completamente, eu vou negar a existência desses impulsos, e eu vou me autoflagelar, me autocondenar, e eu vou dizer não a esses impulsos. Será que só existe esses 2 caminhos? Ou será que existe um terceiro caminho? Qual que é esse terceiro caminho? O caminho de sabedoria, onde Deus tratou especificamente do sexo, né, a respeito da luz da palavra de Deus, e Deus vai moldar como eu vou lidar com esses impulsos. Bom, Cantares é um livro muito importante sobre um amor de matrimônio. E certamente, meus irmãos, é um livro que ele não está com o objetivo assim de exaurir todos os assuntos sobre casamento, não, tá? Ele não vai dizer, por exemplo, como que eu tenho que reagir aos meus atos do meu cônjuge, se ele ficar bravo comigo. Ele não está dizendo se eu e a minha esposa estiver passando dificuldade financeira, também não vai resolver esse problema. Não vai resolver o problema familiar de você lidar com seu filho, tá? Então, em suma, ele também não vai ensinar tudo sobre casamento, mas o Cântico dos Cânticos é a forma como Deus quer que nós lidemos com a intimidade com a nossa esposa. Todavia, o livro então vai descrever esses aspectos importantes de como eu devo amar minha esposa e como esse amor com a minha esposa vai refletir no meu amor para com Deus. Ou seja, Deus nos deu essa bênção, que é o casamento. Como que eu vou desfrutar dessa bênção? Ele nos criou e Deus designou então o casamento de forma específica para satisfazer 3 desejos distintos para nós. Primeiro, eu vou desfrutar de intimidade física com a pessoa que eu amo, ok? Cantares então vai celebrar esse prazer íntimo entre 2 pessoas. Primeiro aspecto.
Segundo, ele vai construir uma intimidade de relacionamento, não só de intimidade física, né, carnal, mas intimidade de relacionamento, relacional. E terceiro, Deus, aliás, ao estabelecer essa identidade, né, entre as duas pessoas, eu vou encontrar sentido em aquilo que Deus criou. Eu vou refletir então a vontade de Deus para a minha vida. Então, quando eu vou desfrutar dessa intimidade física, muitos de nós estamos não acostumados a ouvir isso, inclusive em pregação de púlpito, né? Então a gente deixa de lado essa perversão da sociedade. A Escritura então mostra alguma coisa, mas eu não quero ver. Mas a palavra de Deus fala que essa intimidade dada por Deus é algo bom e tem que ser desejado por nós. Deus nos fez criaturas físicas com corpo. Sabe qual que é o problema? O problema é que a gente vê o corpo como o grego. Sabe como é que o grego via o corpo? Como algo mau, algo ruim, algo a ser exterminado. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ainda que Cânticos tenha uma linguagem audaciosa, posso falar assim dizer, o Cântico dos Cânticos ele vai oferecer um equilíbrio sábio entre o desejo sexual, ok? E aquilo que Deus me ensina na sua palavra como essencialmente bom, correto, prescrito por Deus. Então a importância desse livro deve ser visto não como a gente vai pegar o sexo e colocar algo como divino, sacro, mas também ele não vai ter aquela atitude de desdenhar o sexo, de dar repulsa, não. Cântico dos Cânticos vai mostrar uma forma equilibrada, onde o matrimônio está de acordo com a vontade de Deus e igualmente as relações íntimas. Mas é irônico, irmãos, como eu falei para vocês, quanto mais a intimidade hoje parece que cresceu, mais o romance caiu. E a gente está numa sociedade então que tudo é sensual e por isso então distorceu, perverteu tudo, inclusive o corpo físico. Contudo, irmãos, nós temos que entender que o cristianismo não diz que o físico é algo ruim e que o espírito é bom. Nós não somos o que a gente chama de gnóstico, que esse gnóstico só valoriza aquilo que é espiritual, né, vamos assim dizer. Não, irmãos. Talvez hoje a gente é tentado a pensar dessa maneira, mas nós não temos que pensar assim. Sabe quem pregava isso? A Igreja Católica Romana. Falava abertamente sobre isso, que isso não era uma coisa boa. Então, a primeira coisa que Cantares está falando, o Cântico dos Cânticos, é desfrutar dessa vida íntima. O segundo aspecto é esse aspecto de intimidade relacional, onde o livro trata desse anseio da gente se relacionar com as pessoas. Ou seja, ali mostra um compartilhamento íntimo e relacional entre os dois. E esses relacionamentos, meus irmãos, é complexo. Deus não criou o homem para ser sozinho, lembra disso? Deus não criou o homem para ser um ermitão. O que é o ermitão? O ermitão é aquele cara que vive isolado, sozinho, na caverna, longe de tudo e de todos. Deus não criou o homem para ser isso. Ele criou para relacionamentos. Então, irmãos, como Deus próprio disse a Adão lá no Éden, não é bom que o homem esteja só. Então nós fomos feitos para conhecer as outras e sermos conhecidos. E aí, irmãos, essa atração física de Cantares, fica claro que esse relacionamento tem que ser pleno e verdadeiro. E todos nós ansiamos por esses relacionamentos entre nós humanos, porque Deus nos fez assim. Portanto, então, quando a gente vai ver o livro de Cantares, a gente vai falar de amantes e amados, nós vamos falar de pessoas e diálogos, de relacionamento mútuo, que vai crescendo nesse contexto saudável, vamos assim dizer. Então, irmãos, essa é a união entre física, entre marido e mulher e relação de alma como fundamento. Gênesis capítulo 2, 24 diz: portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e eles serão ambos uma só carne. Agora, por que a gente tem que falar sobre Cantares? Cantares é um livro muito negligenciado e até mal interpretado. Poucos estudos e pregações são extraídos desse livro, infelizmente. E talvez porque ele aborde tema incomum, ou talvez um tema delicado, né? Mas é interessante que o povo hebreu celebrava o amor entre o homem e mulher. Eles exaltavam a beleza feminina e masculina, a felicidade de ambos. E se toda a Bíblia é inspirada por Deus, Cântico dos Cânticos também é inspirado. O Espírito Santo nos deixou esse livro e nós temos que estudá-lo também. Apesar de que a gente não encontra, olha só, gente, a gente encontra passagens difíceis de entender, é verdade. Sabia que em Cânticos dos Cânticos o nome de Deus não é citado hora nenhuma? Sabia disso?
Sabia que aqui nós não temos palavras de devoção do tipo oração, se devotar a Deus, nós não temos expressão do tipo assim, sacrifício vivo a Deus, nós não temos nada disso. Mas é interessante que tanto pelo testemunho dos antigos, da igreja, dos judeus, nós temos certeza que isso aqui é a autoridade de Deus para nós. E é interessante que, por que a pessoa duvidava se cântico entrava no livro da Bíblia? Primeiro, pelo que eu falei para vocês, o nome de Deus não é citado. Segundo, porque ele não é citado no Novo Testamento. Cântico, então, não tem o nome de Deus, não é citado no Novo Testamento, nós não encontramos aquela expressão de devoção que eu falei para vocês, e aí as pessoas começaram a duvidar, será que esse livro realmente pertence à Bíblia Sagrada? E é interessante também que ele não é introduzido por nenhuma visão, nenhuma marca de revelação, nada disso. E em muitos casos a gente tem dificuldade de aplicar a passagem, saber o que está escrito e o que Deus quer nos passar. Mas é interessante que o título, já viram assim, Cantares? Já viram esse título, Cantares? Mas o título que eu acho mais adequado, por mais que seja Cantares de Salomão, o melhor título de tudo que eu li é Cântico dos Cânticos. Por quê? Porque esse termo cântico, nota que ele está no singular, é um cântico só, né? Fala cântico, singular, dos cânticos. É a mesma expressão que a gente usa para Jesus quando fala que ele é rei dos reis. É um singular sobre um plural. A gente chama de superlativo isso. Então eu estou dizendo assim, ó, é um cântico tão poderoso, tão intenso, tão grandioso, que ele está acima de todos os outros cânticos. Por isso que é chamado Cântico dos Cânticos. A mesma coisa é rei dos reis. Por que Jesus é chamado rei dos reis? Porque é um rei que está acima sobre todos os reis. É um rei só que está acima dos demais. Por isso que ele é Cântico dos Cânticos. E por isso que eu prefiro do que Cantares de Salomão. E esse livro de Cântico dos Cânticos começa exatamente Cântico dos Cânticos de Salomão. Viram no versículo 1? Capítulo 1, versículo 1. E esse de Salomão, eu quero trazer aqui um parênteses para os irmãos, é mais ou menos igual ao Salmo. Não quer dizer que Cântico dos Cânticos foi produzido por Salomão, necessariamente. Tem pessoas que acham que não foi Salomão. Por que isso? Esse Cântico dos Cânticos de Salomão é mais ou menos aqueles salmos que eu falei assim, ó, Salmo de Davi. Esse DE no hebraico não significa que foi Davi que escreveu, pode ter sido em homenagem a Davi. A mesma coisa é Cântico dos Cânticos. Então, quando fala Cânticos dos Cânticos de Salomão, o texto hebraico dá a entender que pode ter sido Salomão mesmo, mas pode ter sido feito em homenagem a Salomão. Então, eu não vou cravar se foi ou não Salomão, mas a tradição, na maioria das vezes, fala que é sim Salomão. Então, nós vamos trabalhar com a autoria a favor dele. Primeiro porque Salomão é citado várias vezes no livro, ainda que de forma indireta. É interessante também notar que aqui é mostrada uma sabedoria. E é interessante que a sequência que eles dizem que pode ter sido escrito é mais ou menos assim, ó. Primeiro, Salomão escreve Cântico dos Cânticos, que é a sua época assim, mais de desejos sexuais, vamos assim dizer. Depois ele escreve Provérbios. E por fim ele escreve Eclesiastes, que é o final da vida dele, como se a vida dele estivesse lá no final e ele viu que parece que nada fez sentido. É mais ou menos essa sequência que alguns autores acreditam que foi a sequência dos escritos, mas a gente não pode afirmar isso, tá? É também atribuído a Salomão pela quantidade de esposas que ele teve 700 esposas, pensa, 700 mulheres, 300 concubinas. E provavelmente então essa ligação típica de Salomão é um dos fatos dele ter escrito esse livro, ou seja, na sua juventude, e Provérbios no ano de maturidade, e Eclesiásticos então lá no final da sua vida. Outra questão também que pode ter sido Salomão é que aqui é citado muito a questão de fauna e flora. Isso encaixa com a sabedoria que Salomão tinha, também faz sentido. Além disso, os versículos de Cântico dos Cânticos estão mencionando Salomão de forma específica. Então, nós podemos dizer, ele também fala sobre a geografia, né, de localidades. Então, mostra um pouco da sabedoria, sim, de Salomão. Ainda que isso não é a autoridade final para dizer que foi Salomão, uns discordam. A gente também não sabe quando esse texto foi escrito, tá? Se foi escrito na época do reinado de Salomão ou após o seu reinado. E também não dá para a gente cravar o contexto aí, porque como a gente é um período muito grande, não dá para saber nem que contexto foi escrito. Alguns falam que foi na juventude de Salomão. Bom, e aí, irmãos, por que então esse livro está no cânon sagrado? Primeiro, por causa da ligação desse poema com Salomão. Segundo, por causa das aplicações
tanto tipológicas de Cristo quanto dos próprios rabinos. Os judeus reconheciam o livro dos Cânticos. Teve um rabino que escreveu o seguinte: o mundo inteiro não é digno do dia em que Cântico dos Cânticos foi dado a Israel, pois todos os escritos são santos e Cântico dos Cânticos é o santo dos santos. Um rabino certa vez disse. O John MacArthur fala que todos os 117 versículos desse texto são reconhecidos pelos judeus e como parte do escrito sagrado. E por fim, o último autor diz o seguinte: o que está no livro de Cântico dos Cânticos é bíblico, é canônico. Sem esse livro, a igreja trataria de um assunto de tão grande importância para a nossa vida, principalmente para os princípios do Novo Testamento, sem o alicerce da vida cotidiana entre o amor de um homem com uma mulher. Então, irmãos, nós cremos sim na inspiração desse livro e que ele faz parte da palavra de Deus. E é interessante, irmãos, olha só, o Cantares é um livro, Cântico dos Cânticos é um livro tão especial que, olha só, 47 vezes de algumas palavras aqui só acontecem em cânticos, em toda a Bíblia. Ou seja, de 117 versículos, 47 só em cânticos. Algumas palavras que aparecem nele, 51 vezes aparece, a maioria das vezes em cânticos, e aparece outro no livro da Bíblia, mas enfaticamente em cânticos. E significa então, irmãos, que ele tem um texto singular. Mas qual que é a mensagem de Cânticos, depois de eu ter dado esse panorama? E aí eu quero que você preste mais atenção um pouquinho. A mensagem central do livro de Cânticos é o amor, como o maior das virtudes. 1 Coríntios 13, 13. A sabedoria, então, daqueles que já estão casados e das pessoas que querem se casar também. Ele foi escrito numa linguagem poética, de forma com imagem vívida, e vai celebrar o amor sexual e a fidelidade conjugal. Celebrar o amor sexual e a fidelidade conjugal entre o homem e a mulher. E a mensagem de Cânticos, então, vai mostrar esses padrões que Deus determinou para o casamento, mostrando o privilégio que você tem de ser casado, mas mostrando a sua responsabilidade de ser alguém casado também. E sem fugir daquela realidade da dádiva de Deus, que foi o sexo, uma bênção, mas que infelizmente a sociedade destruiu, deturpou, contaminou. Não é porque o mundo contaminou e deturpou o sexo que nós vamos excluir ele da nossa vida. Não é porque a sociedade lá fora deturpou a imagem do sexo que a gente vai tirar ele da nossa agenda. E o propósito então da mensagem, primeiro, são 5 pontos. O primeiro é que Deus cria homem e mulher à sua imagem. E apesar da diferença entre homem e mulher, diferença inclusive de manifestar seus sentimentos, que a gente vê através do discurso, nós vemos um amor sublime entre algo espiritual e orgânico, entre homem e mulher. E o casal vai exercer então essa responsabilidade um para com o outro, tendo a consciência de que ele é a imagem e semelhança de Deus, mesmo que eles são distintos, mas eles vão refletir juntos essa imagem. Um casal, Deus criou um para o outro, ou seja, um matrimônio como uma alta, santa e abençoada ordem de vida estabelecida por Deus. Amém, irmãos? Primeiro aspecto é isso: você é imagem e semelhança de Deus, homem e mulher Deus criou. Segundo, a santidade expressa na relação sexual entre homem e mulher no contexto de casamento. Ou seja, esse amor tem que ser celebrado. O livro então é uma bênção desse amor, e aí os homens vão desfrutar de forma plena, íntima e profunda essa sexualidade extremamente íntima, numa aliança de Deus, com moldado, vamos dizer assim, cercado pelo casamento. Então você fica pensando, esses impulsos sexuais foi Deus que me deu? Claro que foi Deus que deu, mas existe um quadrado onde você vai, vamos dizer assim, expor isso, onde você vai dar vazão para isso, onde você vai extravasar isso, é dentro desse quadrado. Eu vejo muita gente falando assim, mas o menino está muito no início da puberdade, está todo afoito. Existe um quadrado para ele expor isso. E aí sabe o que tem acontecido? Pessoas têm adiado se casar por falta de Deus na sua vida. Aí sabe o que ele faz? Adia o casamento. Antigamente as pessoas se casavam cedo, elas construíam a vida juntos. Aí sabe o que está acontecendo hoje? O jovem demora a casar, aí está a mulher e o homem aqui. Aí que sabe o que acontece?
O homem vai lá, arruma um emprego, trabalha, faz faculdade, faz pós-graduação, compra um carro, dá entrada no apartamento. Tudo separado de uma mulher. E ele está construindo a vida dele separado. E a mulher está fazendo a mesma coisa. Ela está estudando, trabalhando, fez pós-graduação, comprou o carro dela e está dando entrada no apartamento. E os dois fazendo separado. Quando eles resolvem juntar lá na frente, vamos casar? Vamos. Casa. Aí sabe o que acontece? A primeira briga, a primeira desavença, né? Não comeram nem 1 quilo de sal juntos, como diz o outro. Aí fala assim, eu era mais feliz sozinho. Eu era mais feliz, eu conquistei coisas sem precisar dessa pessoa. Sabe uma coisa? Vamos separar? Vamos. Aí separa. Antigamente não. As pessoas tinham suas vontades sexuais, casavam-se cedo. Isso eu esqueci de falar desse paralelo aqui. Os dois estão vivendo uma vida licenciosa, né? Ficando com várias mulheres e homens, né, fora do casamento, fazendo isso com pornografia na internet. Eles estão se dando vazão para a sua sexualidade fora do casamento, ficando com pessoas fora do casamento, tendo relações íntimas, além desse paralelo que eu falei de construir a vida. Mas antigamente não. Antigamente as pessoas se juntavam cedo porque se satisfaziam sexualmente, né? Não precisava dar vazão para outros prazeres fora do casamento, e aí construíam a vida juntos. A primeira bicicleta comprava junto, o primeiro filho junto, primeiro emprego, primeira casa, primeiro carro, e eu construindo uma aliança sólida desde lá de trás. E aí, quando eles pensavam em separar, o que passava na cabeça deles? Eu construí uma vida junto com essa pessoa, eu não posso abandoná-la. Eu tenho uma aliança com ela, eu tenho uma história de vida com ela, do qual faz parte da minha, e eu não posso mais dissociar a minha vida da dela. E aí eles construíram uma vida juntos e uma aliança foi fortalecida. Mas infelizmente, isso foi deturpado. E o casamento é um dom de Deus que deve ser estabelecido em fidelidade e compromisso, assim como a aliança que Deus tem conosco deve refletir isso. E o Antigo Testamento incentiva especialmente aos casais a se alegrarem nesse companheirismo mútuo. Deus então faz essa aliança. Segundo aspecto. Terceiro, a mensagem de Cântico também nos apresenta um amor após a queda. Infelizmente, irmãos, Cânticos também mostra que o amor não está livre de tristeza, que ele é belo, reflete o próprio Deus, mas existe dificuldades no caminho. Cânticos não nos apaga isso. O livro exalta a bondade e a virtude de Deus sexual, é verdade, mas as dificuldades durante o caminho também. É como se fosse aquela lente pós a queda, pós o Éden, onde na verdade a gente vê toda essa deturpação das coisas. E por fim, aliás, o penúltimo mostra o relacionamento entre homem e mulher, apontando para o relacionamento entre Cristo e a igreja. E aqui a gente chama de tipologia. Ou seja, o meu relacionamento com a minha esposa deve refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. O Novo Testamento trata disso, por exemplo, em Mateus, João, 2 Coríntios, Efésios 5, Apocalipse 19. E o Espírito Santo, então, meus irmãos, está mostrando isso de forma profunda do relacionamento entre Cristo e a igreja. E sabe, irmãos, ao contrário de que muitas religiões condenam o prazer físico, tanto o judeu como o cristão não condena essa bênção do prazer físico. Esse conceito então se aplica ao casamento, à intimidade entre o marido e a mulher, onde a sexualidade é um dom que Deus deu, é uma dádiva de Deus. E sabe, irmãos, é interessante que dessa união entre homem e mulher é importante procriação, mas alegria e intimidade compartilhada. Mas o mundo infelizmente perverteu isso. Nós vemos jovens apaixonados que têm uma tendência de costumes equivocados. E aí o Cântico dos Cânticos é como se fosse um antídoto contra essa perversão da sexualidade, contra essa decadência moral das pessoas. É o limite que Deus estabeleceu, divinamente decretado, onde o homem e a mulher se relacionam de forma exclusiva. Então, meus irmãos, a Bíblia não aprova sexo antes do casamento, a Bíblia não aprova sexo extraconjugal, a Bíblia não aprova também homossexualidade, e essas advertências das Escrituras são claras. Deus vai julgar sexualmente os imorais. 1 Coríntios capítulo 6, Hebreus capítulo 13. Então, irmãos, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas qual que é a cautela para a gente ler Cântico dos Cânticos? Conforme a gente já viu, Cânticos destaca então essa intimidade entre o casal. Mas é importante a gente lembrar que Cântico não propõe um guia e um manual para você ter relação íntima.
É importante lembrar que cântico também não propõe a intenção de ter técnicas de conquista, de cortejo de pessoas, de mulheres e de homens. O propósito do livro também não significa que você vai resolver todos os seus problemas do seu casamento, e é isso que Deus está nos mostrando. E qual que é a mensagem? Irmãos, a mensagem é que nenhum outro livro do Antigo Testamento trata disso. Então a melhor forma da gente ver é uma unidade de poemas mostrando esse amor entre homens e mulheres, né, de forma íntima e profunda. Irmãos, eu quero avançar um pouquinho mais para os irmãos e vou passar literalmente para a parte final, apontando para Cristo e algumas aplicações, porque senão a nossa mensagem vai ficar muito extensa. Primeiro, como é que a gente vê Jesus então em Cântico dos Cânticos? Como que a gente pode ver isso? Primeiro, nós vemos uma tipologia de Cristo. É como se a gente estivesse apontando para Cristo mesmo. E a gente vê então a noiva e o noivo, do tipo a igreja e o Senhor Jesus. E é uma longa tradição fazer essa comparação da imagem de Deus com a imagem de Cristo. Ou seja, Cristo aqui, a mesma fidelidade que nós temos que ter com a nossa esposa, é a mesma fidelidade que mostra a intensidade entre a igreja e Jesus. Irmãos, quando a gente vê em Cânticos alguns exemplos de ausência, de amor, de insegurança, está mostrando exatamente talvez essa analogia entre a igreja, que às vezes ela é insegura do amor de Deus, às vezes ela está ausente desse amor de Deus. E aí é interessante que esse amor não pode, meus irmãos, deixar de ter um compromisso e aliança, assim como Deus tem conosco. E Jesus então se deleita nessa entrega desse amor para conosco. Ele deseja estar totalmente, profundamente aliançado com a sua igreja, e esse é o nosso relacionamento com Ele. Cristo entregou sua própria vida pela igreja, assim como o marido deve fazer com a esposa. A imagem do casal de Cânticos é a imagem ideal, um protótipo entre Deus e o seu povo. E sabe, irmãos, esse é o caminho que nós cremos da interpretação saudável. Uma interpretação literal que está falando de uma intimidade entre homens e mulher, mas aponta para essa intimidade entre Cristo e a igreja. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 5, versos 21 a 33. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposa, cada um de vocês se sujeita ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite ao seu próprio marido. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse. Esse é o padrão de relacionamento. Se, irmã, você acha que é difícil submeter ao seu marido, pense que a Bíblia ordena que o marido dê a vida pela esposa. O que você acha que é mais fácil? É mais fácil submeter ou morrer por alguém? Então, o papel do homem é muito mais pesado. Se você acha que submeter ao seu marido é pesado, pense que o seu marido tem que dar a vida por você. Ele tem que morrer por você. A Bíblia não pede para a mulher morrer pelo marido, mas pede para o marido morrer pela esposa. Então, meus irmãos, semelhante a esse livro, Cântico dos Cânticos pressupõe-se Deus de Israel, um Deus de aliança, uma aliança com a sua igreja após a queda. Irmãos, que aplicação a gente pode fazer de Cântico dos Cânticos aqui para frente? Primeiro, só vou encerrar com 4 aplicações. Os nossos jovens estão precisando se aprofundar mais na prática da leitura de Cântico dos Cânticos. A igreja tem tentado imitar o mundo, dando uma ênfase nesses prazeres sensuais, lascívia e indiscriminada, onde o sexo virou esse ídolo. E infelizmente os jovens caem na mesma armadilha de sempre. O erotismo nessa época, deixando eles enganados, confusos em relação à sua sexualidade. Eles estão se entregando a uma dádiva que Deus deu, mas da forma errada, e não tem sido discipulado pela palavra de Deus e por Cristo. Então, meu primeiro alerta é aos jovens, aos solteiros. Segunda aplicação: ao perguntar qual é o valor de Cântico dos Cânticos, pergunte o valor do relacionamento conjugal sadio entre você e a sua esposa. Será que está existindo completude no casamento de vocês?
Quando um não completa o outro, quando você não está completando a sua esposa, sabe o que está acontecendo? Grandes possibilidades de muitos problemas conjugais. E esse livro ressalta que esses vínculos são profundos, são íntimos, são fortes entre marido e mulher, fortalecendo assim a união entre vocês, que é a base da sociedade, a base da família. Terceiro, Cântico dos Cânticos está na palavra de Deus porque harmoniza com Provérbios capítulo 5 como parte da bênção da relação íntima entre casais. Então, mulher, quer ver o seu marido feliz? Quer ver o seu marido não caindo em tentação, seja por estar olhando outra esposa, seja por estar na internet? Dedique-se a ele. Não retenha o seu corpo a ele, porque assim você vai estar sujeitando o seu marido, infelizmente, a essas tentações. E o retrato do amor sexual em Cântico recupera então essa cena de marido e mulher, onde eles vão fazer esse desfrute pleno e sem sentir vergonha, como era no Éden, recuperando essa fidelidade e unidade que Deus mesmo criou. E o amor criado por Deus de forma íntima é bom, deve ser abraçado com fidelidade, com prazer, com deleite, mas dentro da vontade de Deus. Deus pretende então que esse amor de marido e mulher a gente vai ter que usufruir. É uma das bênçãos, porque saiba, meus irmãos, lá no sexo ou lá no céu não haverá esse tipo de intimidade entre homens e mulheres. Quarto aspecto, o corpo não é mau, o prazer sexual também não é mau. Ambos foram criados por Deus. O que a natureza pecaminosa faz, sabe o que a natureza pecaminosa faz? Pega tudo que Deus criou e distorce. Pega tudo que Deus criou e quebra no meio, contraria, deturpa, destrói. E Deus está dizendo nas entrelinhas que tudo que Ele fez é bom, mas os nossos inimigos, a carne, o diabo e o mundo, quer destruir isso, quer trazer uma visão errada e incorreta daquele que Deus criou. Irmãos, e por fim, essa é a última mesmo. Embora Deus nos ofereça alguma realização nessa vida, saiba que a realização plena vem depois e só vai acontecer no final, que é o nosso encontro com Deus. Nenhum dos nossos anseios hoje será plenamente satisfeito. Então não vai achar que o sexo vai resolver sua vida. Não vai achar que o sexo vai resolver todos os seus problemas, todas as suas carências, todas as suas, ansiedades. Nenhum dos nossos anseios terrenos será plenamente satisfeito agora, mas um dia, plenamente em Deus, ele será satisfeito, e isso é ter fé. Amém? Hoje só foi a introdução desse livro. Semana que vem a gente vê mais alguns versículos e textos para a gente expor aqui diante dos irmãos. Amém? Vamos ler essa mensagem diante de Deus com sabedoria, com amor e com zelo. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por esse livro maravilhoso que é Cântico dos Cânticos.